Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre isso, sobre quem é meu próximo, sobre amor e sobre graça. O texto que nós vamos ler está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, e a gente vai ler na NVI. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também o levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Esta palavra de Jesus, põe o versículo 25, mostra que certa ocasião, um perito na lei, um escriba, um homem que estudava muito as Escrituras, um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus, e ele chega ali para conversar com Jesus, e eles tinham muita raiva de Jesus, porque Jesus, ele falava com autoridade, e Jesus, por onde ele andava, ele fazia muitos milagres, ele curava as pessoas, ele acolhia as prostitutas, os marginalizados, ele curava os leprosos, ele curava no dia de sábado, e ele fazia coisas que esses homens, fariseus, escribas, doutores da lei, eles não conseguiam entender isso, e tinham raiva dele e inveja dele. Então esse homem que se aproxima de Jesus aqui, esse perito na lei, ele não se aproxima com boas intenções, ele já vem cheio de malícia, e ele vem querendo armar uma armadilha, uma arapuca para Jesus cair. Ele chega ali e começa a dar uma de filósofo e teólogo, querendo ali discutir com Jesus coisas complexas da palavra de Deus. Então ele já chega fazendo uma pergunta, que está lá no versículo 25. Ele disse assim: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta dele mostra muito sobre ele mesmo. Você sabe, né? O que a gente fala muito da gente. Você já parou para pensar e refletir sobre as coisas que você tem dito, falado?
A boca fala o que o coração está cheio. Como é que a gente conhece uma pessoa? Quando começa a ouvir ela falar, e você começa a ouvir e entender como é que essa pessoa pensa, quais são os valores dela, quais são os seus princípios, qual é o entendimento que ela tem das coisas. E este homem aqui, diante de Jesus Cristo, faz uma pergunta, e a pergunta que ele faz é assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Veja que a teologia deste homem está totalmente equivocada. A vida eterna não se ganha por obras. Ele lia as Escrituras, mas não podia entendê-las. Ele pensava que se fizesse as coisas, ele poderia, através de suas obras, herdar o reino de Deus, herdar o céu. Então ele chega e faz uma pergunta que já está errada em sua essência. O que devo fazer? Coloca para mim em Efésios, capítulo 2, versículo 8, Amanda. Lá está escrito assim, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinando sobre salvação. Ele diz assim: pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé. Não vem de vós, pode continuar lá comigo. Não vem de vós, continua lá em Efésios 2, de 8 em diante. Não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para andarmos em toda boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Então a salvação é por obras ou a salvação é pela graça por meio da fé? É pela graça por meio da fé. Nunca veio de nós, é favor de Deus. Entrar no céu é quando você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então essa pergunta está muito fora. Mestre, e olha que ele era um erudito na lei. Ele lia, mas o entendimento dele estava fechado, ele não conseguia entender as Escrituras, e por causa da inveja que eles tinham de Jesus, eles perseguiam Jesus, e não conseguiam entender as suas palavras de amor e de graça. Primeira coisa que temos que entender nessa noite é que nós somos salvos pela obra de Cristo naquela cruz do Calvário. Lá Ele pagou o preço dos nossos pecados. Lá Ele derramou o seu sangue por nós. Naquela cruz Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naquela cruz Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas doenças, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus venceu a morte no Calvário. A obra de salvação é dele, e quem o confessa como seu único e suficiente Senhor e Salvador herda o reino de Deus. Amém? Mas esse mestre da lei faz uma pergunta que está fora, totalmente fora do que ensinam as Escrituras Sagradas. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde, verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então, Jesus responde a ele e disse, olha, se você viver a lei, se você conseguir cumprir a lei, sem errar, sem pecar, então você não precisa de mim. Você vai entrar no céu sem mim.
Só que é impossível o homem cumprir toda a lei de Deus. A lei serve para revelar que somos pecadores. A lei não nos liberta do pecado. Os 10 mandamentos, por exemplo, quando a gente lê, e a gente lê aquele não cobiçarás, por exemplo, ele é completamente subjetivo. Quem de nós nunca cobiçou? Quem de nós aqui neste auditório da igreja nunca mentiu? Qual de nós aqui nunca teve um pensamento desonroso? Quem dentre nós pode dizer, nunca uma palavra ruim saiu dos meus lábios? Quem dentre nós pode se levantar hoje e dizer aqui, eu só faço bem, e através do cumprimento da lei de Deus, entrarei no céu? Quem dentre nós é digno de que por obras entre no céu? Quando Jesus responde àquele homem, faça isso e você viverá, Jesus está dizendo assim, olha, escriba, cumpra então a lei. Se você está me perguntando o que tem que fazer para herdar a vida eterna, então eu te respondo, cumpra a lei e você viverá. E aí, este homem ficou numa situação muito difícil, porque ele chega perguntando para Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Mas agora que Jesus faz esse contraponto, em resposta, versículo 30, em resposta disse Jesus, antes disso, versículo 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou, quem é o meu próximo? Ele querendo justificar-se, a pergunta dele inicial é, o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus dá a resposta para ele, não é fazer, é você entender que sem a graça de Deus você não entra no céu. E Jesus faz esse contraponto, ele fica sem alternativa, sem resposta, porque ele queria pegar Jesus no contrapé, e Jesus dá uma invertida nele, e agora ele está completamente desarticulado, ele está completamente falido no seu argumento, e querendo justificar-se, então ele fala assim, mas quem é o meu próximo então? E Jesus conta uma das mais belas parábolas das Escrituras, a parábola do bom samaritano. E é nessa parábola que eu quero hoje conversar um pouco com você. Jesus disse, em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, então ele ficou nu, espancaram-no e foram deixando quase morto. E ele continua dizendo, e aconteceu que estava passando um sacerdote. E o sacerdote, ao invés de ajudar o homem, o sacerdote vê o homem caído, nu, espancado e quase para morrer. E Jesus diz, este sacerdote, ele passa de largo, ele muda de lado, ele vai para outro lado da pista, outro lado da rua, deixa aquele homem lá quase morrendo. Por quê? Porque esse sacerdote, ele estava com uma filosofia de vida errada. A filosofia do assaltante é assim, o que é meu e o que é teu é meu. Filosofia do assaltante é, o que é meu e o que é teu é meu também. Então ele te rouba. Mas a filosofia desse sacerdote parece ser assim, o que é meu, o que é teu, cada um por si, Deus por todos, se vira, e passa de largo. Depois passa o levita, que tem a mesma filosofia, o que é meu, o que é teu, cada um cuida de si, Deus que cuide de todos, e não ajuda o homem. E por que não ajuda o homem? Porque o sacerdote, se tocasse naquele homem, ia ficar cerimonialmente impuro e não poderia participar dos ritos religiosos no templo. Em nome da religiosidade, em nome dos rituais e liturgias, e em nome da sua atividade no templo, ele deixa aquele homem à beira do caminho, não o atende, não o socorre, não o ama, e não se importa.
Passa de largo, Jesus disse. Depois o levita tem o mesmo comportamento. Religiosidade, rituais, liturgias. Amados irmãos, a religiosidade não pode fazer nada por nós. Se formos somente religiosos, não nos amaremos como Jesus nos amou. Então Jesus vai piorando a coisa para aquele ouvinte, que é aquele mestre da lei, aquele doutor da lei, e diz assim: um samaritano. Quem é o samaritano? É a raça mais odiada pelos judeus. Não tem ninguém que naquela época que um judeu odiasse mais do que um samaritano. Porque o samaritano é fruto de miscigenação cultural. O samaritano se perdeu na adoração a Deus. Os samaritanos tinham um outro templo em Samaria, no Monte Gerizim. E judeus e samaritanos não se davam bem. E um judeu nem parava para conversar, muito menos não deixava nem passar perto de um samaritano. Eles se odiavam. E Jesus vai trazer um herói para essa história aqui. E o herói dessa história é o odiado samaritano. Aquele homem, aquele doutor da lei deve estar ficando muito furioso, porque o herói da história é uma pessoa que ele aprendeu a odiar desde pequeno, samaritano. E aí então Jesus vai dizer: olha, um samaritano passando, ele vê o homem. E vendo o homem, ele se aproxima dele. Amados irmãos, precisamos entender uma coisa. Uma coisa é ver o que está acontecendo. Uma coisa é tomar conhecimento do que está acontecendo. Outra coisa é agir. Quantas situações você já tomou conhecimento? Faça uma reflexão agora. Existem situações que você sabe que estão acontecendo hoje, com pessoas perto de você, que precisam de ajuda, e você ainda não fez nada? Existem pessoas que estão à beira do caminho, como este homem que Jesus disse, que o samaritano parou para ajudar o homem que estava nu, espancado, quase morrendo. O samaritano vê ele, mas é um olhar de amor. O samaritano tem uma outra filosofia: o que é meu, mas o que é meu pode ser seu também. Então o samaritano para e ele vai cuidar dos ferimentos daquele homem. Ele vai derramar vinho, vai derramar óleo, vai enfaixar as suas feridas, vai colocá-lo na sua montadura, no seu cavalo. Ele vai começar a andar a pé para o outro poder andar na montaria dele. Ele para tudo o que ele estava fazendo para atender uma pessoa que ele não conhecia, mas que precisava de ajuda, precisava da graça, precisava do favor. E aquele homem decidiu ser a resposta para uma vida necessitada do amor de Deus. Hoje, do jeito que estamos vivendo, existem muitas casas que têm filhos, que têm parentes, que têm pais, que têm irmãos, que estão à beira do caminho, e nós nem como família às vezes estamos conseguindo dar a atenção devida, muito menos para pessoas que não conhecemos. Mas o que Jesus ensina sobre amar a Deus com todas as forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo, este próximo não é alguém que está próximo necessariamente fisicamente. O próximo é aquele que precisa da nossa ajuda. Não adianta, irmãos, nós pregarmos o evangelho e atravessarmos para o outro lado da rua se tem alguém precisando de ajuda. Essa pessoa não vai ouvir o evangelho de Jesus se não ver em nós atitudes de amor, de graça, de misericórdia, de sacrifício, que talvez nos custe alguma coisa. Aquele samaritano, ele tinha um compromisso, com certeza. Ele estava indo fazer alguma coisa.
Assim como nós, todos os dias, temos os nossos compromissos, nós vamos e voltamos, temos o nosso trabalho, as nossas contas, os nossos afazeres, e a gente hoje não se sensibiliza mais com quem está sofrendo, com quem está desesperado, com quem está à beira do caminho, porque temos nossa vida, nossos problemas, nossas coisas para resolver. Então, muitas vezes, nós como cristãos, estamos muito mais parecidos com o levita e com o sacerdote do que com o samaritano, porque olhamos as pessoas com os problemas e falamos assim: seu problema é seu problema, meu problema é meu problema, cada um por si, Deus por todos, se vira. Mas não é assim que Jesus ensina. E eu tenho pedido, irmãos, tanto a Deus, que Ele me ajude a ser um pastor mais amoroso. Eu tenho pedido tanto a Deus, falo: Senhor, derrama do teu amor no meu coração e me ensina a me importar com o meu irmão. Ensina como é que eu posso amar como o Senhor ama. Me ensina a dar o meu tempo, me ensina a dar o meu dinheiro para ajudar quem precisa. Porque a verdadeira religião é ajudar o fraco, é ajudar o necessitado, é ajudar o próximo. O que adianta eu vir para a igreja, cantar louvores, saber a palavra de Deus como aquele fariseu, aquele mestre da lei sabia, decor, recitou a palavra certinho, e Jesus falou assim: é isso aí, só te falta uma coisa, viver isso que você está falando, porque você está falando muito bem, mas onde está a vida? E esse samaritano, então, ele faz tudo isso, leva esse homem para uma hospedaria e fica com ele lá, cuidando daquele homem lá. Ele parou tudo. No outro dia, ele deixa 2 denários, que é 2 dias de trabalho, e ele vai embora e diz para o dono da hospedaria: é o seguinte, eu já estou deixando um dinheiro aqui adiantado para você cuidar desse homem. Se der mais despesa, eu vou voltar, eu vou pagar. Porque o que acontece? Naquela época, se você não paga, você vira escravo. Se o samaritano não falasse: eu vou voltar e eu vou pagar, e a dívida não fosse paga, aquele homem se tornaria escravo. Então, o que aquele samaritano está dizendo assim: o que depender de mim, ninguém vai ficar escravo, eu vou deixá-lo livre, porque Deus me deu recursos para eu ser uma bênção na vida desta pessoa. Agora eu quero te dizer, não é só dinheiro. Algumas pessoas não precisam da nossa ajuda financeira, mas elas estão à beira do caminho, porque elas têm uma história difícil. É abuso, é rejeição, é abandono, são feridas, são perdas, são mágoas, é a depressão. Quantas pessoas nós tomamos conhecimento que estão deprimidas, quantos casamentos, irmãos, estão à beira de um colapso. Quantas histórias estão precisando de alguém que chegue e fala assim: olha, eu vim aqui para trazer a graça de Deus, eu vim aqui para trazer compaixão, eu vim aqui para ser resposta de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, conta comigo. Você está me entendendo? Amém? Pastor, que palavra ruim, eu queria sair daqui numa boa, e agora eu vou ter que ajudar alguém? Vai. Jesus espera isso de você, Jesus espera isso de mim, mas nós não podemos ajudar as pessoas com legalismo. Nós não devemos ajudar as pessoas porque agora eu vou ter que ajudar porque é mais uma obrigação. Não. O texto diz que quando o samaritano vê aquele homem, ele sentiu por aquele homem piedade ou compaixão. O que é compaixão, o que é piedade? É fazer passar a dor do outro pelo nosso coração. É calçar o sapato do outro e dizer: olha, eu estou sentindo a tua dor, eu estou vivendo a tua luta, eu entendo o que você está passando e eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar? Você deixa? E aí isso vai me custar o quê, irmãos? Tempo. Qual é a coisa mais cara que você tem hoje?
Talvez não seja seu dinheiro. Porque hoje nós pagamos para não ir, pagamos para não fazer, a gente paga um monte de coisa. Não é assim? Mas o seu tempo talvez seja a coisa mais cara que você tenha. E talvez você seja muito criterioso ou criteriosa com o seu tempo. Mas hoje, quem sabe hoje, você possa dizer a Deus: Senhor, eu quero doar mais do meu tempo para ser um canal da graça do Senhor na vida das pessoas que precisam. Outra coisa, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele samaritano viu. Muitas vezes nós estamos convivendo com pessoas, nós estamos conversando com pessoas, nós estamos andando com pessoas, elas estão vivendo uma crise enorme e nós não estamos vendo. A gente só está olhando a casca. A gente não para mais para olhar de verdade nos olhos da pessoa e olhar bem nos olhos e ver se está tudo bem mesmo. Porque aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas com quem você convive e ama, quando ela não está bem, você fala assim: eu sei que você não está bem. Só de olhar para você, eu estou vendo que você não está? Quem já falou isso? Todo mundo. Todo mundo. Mas é por que você percebeu? Porque você ama. E aí você pergunta, aí você se importa. Hoje o meu convite é: amplie o seu amor. Ame quem não te ama. Seja uma resposta de Deus na vida de qualquer um. Imagine você, que na sua casa e na sua família tem alguém, mas você não sabe. Mas você não sabe. Que na sua casa e na sua família tem alguém que você ama muito. Só que essa pessoa está à beira do caminho, mas você não sabe. Ela está prestes a tomar a decisão de tirar a própria vida, mas você não está sabendo de nada. Ela está planejando acabar com tudo. E você está ignorando isso porque não sabe. Mas alguém que Deus levantou foi até esse membro da sua família e falou assim: eu percebo que você não está muito bem. Eu queria conversar com você. Eu quero orar por você. Eu queria dizer que você pode abrir o seu coração comigo. Do que é que você precisa? Eu não tenho muito, mas eu tenho tempo. E eu posso te dar o tempo. Eu não tenho muito, mas eu tenho algum dinheiro. Eu posso te ajudar. Eu não tenho muito, mas o que tenho, eu lhe dou. Não foi isso que Pedro e João fizeram na porta do templo, quando tinha aquele paralítico de nascença, e aquele homem pediu alguns trocados, e Pedro, olhando firmemente para ele, disse: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quantas pessoas estão paralisadas, porque foram assaltadas pela vida, estão destruídas, estão oprimidas, estão frustradas, estão passivas, seus sonhos já acabaram faz muito tempo, estão sobrevivendo. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que você é uma resposta de Deus nessa terra, e que através da sua vida outras pessoas podem ser resgatadas, transformadas, libertas, curadas, porque o Espírito Santo de Deus habita aí dentro de você. E esse Espírito é poderoso para te levar a fazer muito mais além do que você está pedindo e do que você está pensando. E se você decidir ser um canal da graça de Deus, não se engane, Deus vai te usar. Ele quer te usar. Deus precisa da igreja. Um pastor não pode fazer muita coisa. Mas quando a igreja de Jesus diz para ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu sei o que está acontecendo aí fora. Eu me importo. Eu vou amá-los. Eu vou doar a minha vida para que a tua glória alcance a vida de tantos quantos o Senhor colocar no meu caminho. Você está entendendo? Ser um crente 3S é fácil, irmão.
salvo, sentado e satisfeito. É fácil. O que é difícil? Ser um discípulo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe o que isso significa? Tomar a cruz. Naquela época que Jesus disse isso, significa você dizer assim: eu sou um pecador e eu sou digno de ser condenado à morte. Tomar a cruz significa: eu sei que eu sou digno de morte de cruz também por causa dos meus pecados. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, ou seja, admita que é pecador e admita que precisa da minha graça e admita que precisa de mim. Renuncie-se a si mesmo, não viva mais para as suas vontades, não viva mais para os seus desejos, mas viva para mim. Siga-me, vinde após mim, e eu lhes farei pescadores de homens. Estamos andando atrás de quem? Ou estamos pedindo para Jesus andar atrás da gente? Estamos indo na frente, dizendo: Jesus, abençoa tudo o que eu quero fazer, quando deveria ser Jesus indo na frente e nós dizer para Ele, a gente falar para Ele: Senhor, eu quero fazer tudo o que o Senhor mandar, porque eu não sei quanto tempo eu vou durar nessa terra. A Vivi deu testemunho aqui. Cadê a Vivi? Acabou de dar o testemunho do câncer de mama. Está na cozinha. Ela poderia morrer? Sim ou não? Poderia. Poderia. Ela imaginava que ia ter câncer? Não. Você imagina que vai ficar tudo bem na sua vida amanhã? Você está deixando para tomar decisões importantes na sua vida porque você tem convicção que você está no controle? Você está deixando para ajudar as pessoas quando você se aposentar? Quando a gente fala assim: olha, quando eu me aposentasse, ou seja, lá na frente. Deus não quer você lá na frente. Deus quer você agora. Deus precisa de você agora. Deus quer usar a sua vida agora, porque tem gente à beira do caminho agora. E os apóstolos disseram assim: não vamos nos calar diante de tudo que temos visto e ouvido. Eu quero desafiar você a ser um cristão, mas um cristão autêntico, um cristão para valer, porque eu tenho pedido a Deus: Senhor, me ajude a ser esse cristão, me ajude a ser assim, porque logo, logo vou me encontrar contigo. E quando eu me encontrar contigo, a Bíblia diz que nós estaremos, irmãos, nus diante de Deus, igual esse homem que estava aqui à beira do caminho, nu. Diante de Deus não dá nem para pôr a mão no bolso, não dá para disfarçar. É você e Ele. E você tem certeza disso nessa vida, que você irá encontrá-lo. Será muito bom poder olhar nos olhos de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu fiz conforme o Senhor mandou. Eu fiz tudo o que pude para te obedecer, para glorificar o teu nome e para ser uma resposta sua nessa terra. Amém, irmãos? Agora eu vou te dar alguns segundos, porque eu quero que você faça uma oração e pergunte para Deus, pergunte para Ele, porque Deus te trouxe aqui essa noite foi para isso. Pergunte para Deus: quem é o teu próximo que você precisa ser a resposta? Pergunte para Deus: Senhor, quem é que eu tenho que ajudar? Ou fale para Deus: Senhor, abra os meus olhos, porque talvez eu esteja olhando, mas não esteja vendo, e eu não quero agir quando for tarde demais. Feche seus olhos, faça uma oração a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me uno aos meus irmãos e peço nessa noite: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, eu não quero ser como esse mestre da lei. Eu não quero ser como esse levita e nem como esse sacerdote.
Senhor, ensina-me a ser como este samaritano, que vendo, teve compaixão, parou tudo o que estava fazendo e foi cuidar de uma pessoa que ele não conhecia. Ele amou essa pessoa, ele cuidou dela, ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, ele cuidou como se fosse alguém da sua própria casa, da sua própria família. Senhor Jesus, dá um coração para nós, um coração igual ao seu. Ensina-nos a amar como o Senhor amou. Nós estamos tão insensíveis, Senhor. Estamos tão preocupados só com as nossas coisas. Já não conseguimos mais olhar as pessoas que estão perto da gente. E parece que não nos importamos mais. Senhor, traz sensibilidade, compaixão de novo para a nossa vida. Ensina-nos a doar mais do nosso tempo, mais dos nossos recursos, para ajudar o nosso próximo. Queremos ser como o Senhor é. O Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores, e o Senhor morreu naquela cruz por nós. E naquela cruz o Senhor disse: está consumado. Eu paguei o preço. Todos eles que crerem em mim estarão comigo na eternidade. Agora olhe para mim. Jesus foi cuspido, foi escarnecido, foi humilhado, bateram no rosto dele, caluniaram ele, negaram e traíram ele. Ele foi preso de forma injusta e ele apanhou muito de forma injusta, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Ele ficou 6 horas pendurado naquela cruz, 6 horas agonizando, para eu e você entrarmos no céu dele. Que sacrifício! Será que a gente não pode dar um pouquinho mais? Um pouquinho mais de amor? Um pouquinho mais de tempo? Porque ele disse lá no capítulo 15 de João: se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, aí vão saber que vocês são os meus discípulos. Discípulo ama. Jesus não precisa de fã. Jesus precisa de discípulos. Por isso ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ensine-os a guardar tudo o que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está aqui essa noite porque Jesus quis e porque Ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que Ele pode usar a sua vida. E talvez você esteja ouvindo isso essa noite e diga para si mesmo: pastor, graças a Deus, eu já estou fazendo isso. Então louvado seja Deus pela sua vida. Mas talvez hoje Deus falou com alguns dos irmãos e disse: olha, sabe aquela pessoa que eu botei no seu coração? Eu vou usar a sua vida para levantá-la, curá-la, restaurá-la e erguê-la. Foi assim, irmãos, que o grande apóstolo Paulo foi resgatado. Sabiam? Paulo, depois que se converteu, ficou mais de 12 anos esquecido. Ninguém queria saber dele. Barnabé lembrou: existe o Paulo, eu vou buscá-lo.
o maior missionário do cristianismo, o maior bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo, foi resgatado por um homem chamado Barnabé, que lembrou dele, foi atrás dele, se importou com ele, trouxe ele de volta. E o grande apóstolo Paulo, que escreveu as 13 cartas do Novo Testamento, foi o homem resgatado por um homem chamado Barnabé. Você não sabe a diferença que a pessoa que você vai resgatar pode fazer nessa terra. Mas ainda que ela não fizesse diferença nenhuma, você fez o que o teu Senhor mandou você fazer. Amém? Vamos ficar em pé então. E eu quero convidar você, que o Espírito Santo colocou uma pessoa no seu coração, e eu quero orar junto com você, para que Deus te ilumine, te dê graça, te dê força, te dê recursos, para que você possa ser um bom samaritano na vida de alguém. Amém? Então, se Deus colocou uma pessoa no seu coração para você ser resposta, deixa o seu lugar agora, vem até aqui à frente, e eu quero orar junto com você, para que você consiga fazer isso do jeito que Deus quer que você faça. E olha, cada uma dessas pessoas resgatadas pela sua vida, um dia elas vão olhar para trás e vão dizer: alguém se importou comigo, alguém olhou para mim, me viu, me enxergou, alguém fez um movimento para me ajudar, e este alguém foi alguém enviado por Deus. Pode chegar bem para frente. Se tiver mais alguém ainda, pastor, Deus colocou alguém no meu coração, vem, nós vamos orar juntos. Talvez tenha alguém ainda que tem alguma pessoa no coração, você pensou, não, mas eu vou orar daqui mesmo. Vem para cá, vamos orar juntos, tá? Vem até aqui, vamos orar juntos. Deixa o seu lugar e vem. É importante esse movimento como igreja. A gente está junto aqui no altar, tá? Então nós vamos orar por isso. E eu acredito que cada vida que está aqui na frente vai ser usado por Deus para resgatar pelo menos uma vida. Pelo menos uma vida. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, derrama agora no meu coração o amor que está no teu coração. Me capacita e me usa para a tua glória. Eu sou uma resposta para a vida de quem sofre. Pessoas estão à beira do caminho, mas eu sou como o bom samaritano. Eu me importo. Eu vou parar o que eu estou fazendo. Eu vou dar o meu tempo e os recursos necessários para resgatar essa vida. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora olhe para mim. Eu deixei a melhor parte para o final. Sabe qual é a melhor parte? É que Jesus, lá no céu, está escrito que Ele vai dizer assim: eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e vocês me visitaram. Lembram que Ele fala essas coisas? Eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive com sede e vocês me deram de beber. Eu tive frio e vocês me vestiram. E os justos dirão assim: Senhor, quando é que fizemos estas coisas? E Ele dirá assim: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Você está entendendo? Quando você encontrar essa pessoa, Jesus disse: aquela pessoa sou eu. Talvez você já tenha orado assim: Senhor, eu queria tanto te ver, eu queria tanto te encontrar, eu queria tanto te tocar. Pois é, você está tendo a oportunidade agora.
Porque se você ajudar um desses pequeninos, ele disse: sou eu, é a mim que fizestes. Quando fizestes para aquele que não pode fazer nada por si, não tem condições, a mim o fizeste. Irmãos, ouvir isso do próprio Deus, não há recompensa maior. Então, precisamos fazer isso agora, mas precisamos fazer isso sempre. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a fazermos essas coisas como igreja. Que Deus nos ajude, porque se conseguirmos, irmãos, e vamos conseguir, Jesus disse que o mundo vai crer que Ele foi enviado quando as pessoas verem o amor dEle em nós. Às vezes falamos versículos demais, sabemos Bíblia demais, mas amamos pouquinho. Você não precisa saber tanto a Bíblia. Se você amar para valer, as coisas vão acontecer. Mas é bom estudar a Bíblia também. Eu tenho que ler a Bíblia, tá bom? Coloque suas mãos assim. Todos nós, Pai querido, todos nós que estamos aqui, os que estão aqui à frente, todos nós somos teus filhos. E o Senhor sabe o que cada um de nós está vivendo. Senhor, ajuda-nos a sermos como o Senhor é. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: são os cristãos. Eles são como Cristo. Sabemos que a estrada é longa, Senhor, a estrada é longa para sermos parecidos contigo, mas a gente não quer tirar o pé dessa estrada. Queremos ir passo a passo, sendo transformados segundo a imagem do Filho de Deus. É necessário que o Senhor cresça e a gente diminua. É necessário que o teu amor transborde de nós e alcance tantas vidas quantas o Senhor desejar. Recebe a nossa oração e adoração, em nome de Jesus, e amém, e amém. Irmãos, finalizando, o apóstolo Paulo disse assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o meu ministério, contanto que eu cumpra e termine a minha carreira que o Senhor mandou. Sabe quando que ele disse isso? Em nada tenho a minha vida por preciosa? Quando o Espírito Santo estava usando pessoas para dizer para Paulo: Paulo, você está indo para Jerusalém, mas você vai ser preso e possivelmente você vai ser morto. E ele falou assim: não importa, em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que o nome dele seja exaltado. Que sejamos esse tipo de cristão, que não ama a própria vida, mas que ama demais o Senhor da vida, o nosso Senhor. Amém? Amém.